Olá, vamos dar hoje continuidade à nossa discussão a respeito de mecânica dos fluidos, ainda falando sobre problemas hidrostáticos, aqueles de fluidos em equilíbrio. Bom, como nós vimos na primeira aula, é possível estabelecer uma relação entre pressão e altura através da chamada equação de Esteban. Isso foi feito para um fluido dito incompressível, aquele cuja densidade é constante, quando sob a ação da força gravitacional. Hoje nós vamos explorar essa relação entre pressão e altura para um fluido incompressível e avaliar as consequências que essa relação linear traz para esse tipo de problema. Nosso início de discussão vai se dar avaliando o chamado princípio de Pascal. Para entendermos bem esse princípio, vamos imaginar a seguinte situação ilustrada aqui na figura do slide. Então, num primeiro caso, eu tenho um determinado fluido que, por simplicidade, para a formação das nossas ideias, vamos supor que se trata de um gás. Lembrando que um fluido pode ser tanto um líquido quanto um gás. Então, considerando esse fluido como um gás e assumindo que ele está encerrado dentro de um recipiente, limitado pela presença de um pistão, uma tampa, tá? Que limita o volume do fluido a essa porção aqui. E se essa tampa é posta numa posição de origem zero, sob a ação de uma pressão que eu vou chamar de P0, então a pressão do fluido nesse ponto determinado pela letra A, que está a uma distância h da origem, é dada pela expressão de Esteban como sendo PA igual a P0 mais ρgh, sendo ρ a densidade desse fluido. Ok? Bom, numa segunda situação, nós vamos tomar o mesmo gás, colocado no mesmo recipiente, mas agora nós vamos acrescentar uma pressão extra ao pistão, colocado na posição zero, e essa pressão extra será ΔP. Então, suponha que eu coloque um peso a mais aqui, um excedente de pressão, nesse ponto, cujo valor é ΔP. Ao calcular agora a pressão no ponto B desse recipiente, que se encontra à mesma altura do ponto A, medida a partir daquela origem, para o primeiro caso, o valor da pressão nesse ponto será igual agora à pressão no ponto de origem, que passa a ser P0 mais ΔP, ou seja, um acréscimo de ΔP ao valor do primeiro caso, mais o mesmo termo do primeiro caso, ρgh. Tudo bem? Bom, a diferença entre as pressões do primeiro e do segundo caso pode ser facilmente obtida, evidentemente, subtraindo o valor do outro. E isso nos leva a essa expressão, dizendo que essa diferença de pressão na altura h entre os dois casos é igual a ΔP, que é exatamente o excedente de pressão que eu fiz no pistão para o segundo caso. Bom, mas esse valor, ele independe da posição em que eu resolva calcular a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer à mesma altura. Então, se eu tivesse um ponto que fosse entre 0 e B, o valor dessa diferença de pressão, para um caso sem o ΔP, como o caso A, e com o ΔP, como o caso B, ainda seria o mesmo valor ΔP. Isso implica, portanto, no chamado princípio de Pascal, que diz que, num fluido incompressível, se uma pressão extra é feita num determinado ponto desse fluido, essa variação de pressão é transmitida ao longo de todo o fluido, se esse fluido é incompressível, evidentemente. Bom, isso é razoável de se esperar, porque imagine, por exemplo, que no exemplo que nós utilizamos aqui, um determinado ponto entre 0 e B tivesse um valor de diferença de pressão entre os dois casos que fosse superior a ΔP. Se isso acontecesse, como a pressão está diretamente ligada à força, uma certa concentração de massa seria maior em torno dessa região, onde a variação de pressão fosse superior a ΔP. Dessa maneira, a quantidade de matéria do fluido se concentraria naquela região e a densidade do fluido, portanto, seria maior naquela região. De forma que isso significaria que o fluido não poderia mais ser incompressível, uma vez que a densidade não seria mais constante. Bom, mas por hipótese o fluido é incompressível. Então, para que isso seja verdade, se
eu faço uma mudança de pressão em um determinado ponto, essa mudança de pressão tem que ser sentida por todos os pontos desse fluido, ok? De maneira a manter a incompressibilidade como propriedade do fluido. Muito bem. Uma outra aplicação que é possível fazer dessa relação entre pressão e altura para um fluido incompressível, descrito, portanto, pela relação de Esteban, é aquele que se dá nos chamados fluidos immiscíveis. Um fluido immiscível é aquele que não se mistura com outro fluido, como, por exemplo, água e óleo, ilustrado aqui nessa figura da esquerda. Bom, a gente sabe bem que, ao misturar água e óleo, não se cria uma composição homogênea dos dois fluidos. De fato, eles ficam extremamente separados, né? Claramente cada porção ocupando um determinado volume. Bom, imagine agora que eu tenha dois fluidos como esse, como água e óleo, que são immiscíveis, e coloque esses fluidos dentro de um tubo, nessa configuração mostrada aqui na figura central. O que acontecerá é que cada um desses fluidos ocupará uma certa porção do volume dos tubos e, sendo que um dos fluidos tem densidade ρ1 e o outro fluido tem densidade ρ2, nós observaremos na configuração de equilíbrio desses dois fluidos colocados no tubo uma diferença de altura entre os ramos dos dois braços do tubo, ok? Essa diferença se dará por esse valor Dzinho aqui. Bom, é possível mostrar facilmente que essa diferença de altura, de desnível entre os braços dos fluidos nesse tubo U, é expresso em termos dessas densidades de cada um dos fluidos e da altura de um deles, ok? Por essa relação aqui. Bom, nós vamos mostrar que a partir da equação de Esteban é possível encontrar exatamente essa expressão para determinar a diferença de altura entre os dois braços, entre os dois fluidos nos braços do tubo U. Muito bem. Nós vamos fazer isso avaliando esse problema aqui. Novamente, então, vamos tomar... vou marcar aqui os dois pontos que já estão claros aí na figura, que são os pontos A e B. Bom, como os pontos A e B se encontram à mesma altura, então, e porque a pressão para um fluido incompressível, como esse que nós estamos lidando aqui, também miscível, só depende da altura, significa que a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Então, nossa primeira relação aqui implica que essas duas pressões devem ser iguais. E agora nós vamos calcular cada uma dessas pressões avaliando a pressão desse ponto a partir do ramo em que ele está. Então, no ponto A, eu tenho que a pressão nesse ponto A deve ser igual à pressão no ponto 0, que eu adotarei como sendo esse ponto aqui, para esse ramo, ok? Que é dada por construção aqui como P0, como mostra a figura, mais a densidade desse fluido, ρ1, vezes G, vezes a altura entre a origem e o ponto onde eu estou calculando a pressão, nesse caso H1. De maneira semelhante, eu tenho que no ponto B, a pressão também será a pressão no ponto 0, que agora vai ser esse ponto aqui, que marca o contato entre o segundo fluido e o ar, que está lá fora do tubo, mais ρ2, que é a densidade desse fluido, vezes G, vezes essa altura aqui, que é dada por H2. Bom, muito bem. Então, ao agora usarmos essas três relações, os valores de PA, PB dados por essas duas relações e essa igualdade, nós vamos ter que P0 mais ρ1 GH1 tem que ser igual a P0 mais ρ2 GH2. Evidentemente, eu posso cancelar esse valor de P0. Daqui nós vamos ter, portanto, que ρ1 GH1 é igual a ρ2 GH2. Naturalmente, também eu posso cancelar o G, que aparece nos dois termos, e daí eu vou ter ρ1 H1
igual a ρ2H2. Note também o seguinte, que de acordo com essa figura aqui, H1, que é essa distância, pode ser expressa como a soma de H2, que é essa distância, e de D, que é essa outra distância. Então, nós teríamos H1 igual a H2 mais D. Eu vou usar essa expressão de H1 como função de H2 e D, substituindo nesse termo aqui. Bom, então, isso nos levaria a ρ1 vezes H2 mais D igual a ρ2H2. Bom, então, abrindo esse produto, nós temos ρ1 vezes H2 mais ρ1 vezes D igual a ρ2H2. Eu vou passar esse termo para o lado de cada equação, evidentemente ele troca de sinal, e aí isso me leva a ρ1 vezes D igual a... Vejam que os dois termos estão multiplicando H2, então eu posso colocar ele em evidência. Então vou ter ρ2 menos ρ1, que passou para cá, vezes H2. Bom, e daí, portanto, nós chegamos à expressão que nós queremos mostrar, que a diferença de altura entre os dois braços dos ramos do tubo, nos fluidos, né, vai ser obtida como a razão como a diferença entre essas densidades vezes a altura H2. Ok? Era exatamente a expressão que nós procurávamos demonstrar. Bom, então, de fato, essa relação é verdadeira e ela foi obtida unicamente através do uso da equação de Esteban e do fato de que, pela equação de Esteban, a pressão só depende da altura. Bom, então, voltando para a nossa relação aqui, né? Então, vê-se também claramente que, à medida que esses dois fluidos possam ter densidades próximas uma da outra, se ρ2 for próximo de ρ1, essa diferença tende a zero, o que significa que o desnível entre os dois ramos no tubo vai desaparecendo à medida que essas densidades se tornam próximas uma da outra. Evidentemente, se o único fluido estivesse colocado nesse tubo e, portanto, ρ2 fosse igual a ρ1, D seria igual a zero, o que significa que no equilíbrio os dois ramos teriam a mesma altura. Okay? Bom, uma outra aplicação para essa relação de Esteban é aquela da prensa hidráulica. A prensa hidráulica é um mecanismo que se usa das propriedades de um fluido incompressível para estabelecer o funcionamento de um maquinário que possibilita, por exemplo, erguer objetos muito pesados. Então, o caso mais conhecido é o chamado macaco hidráulico, que é uma estrutura como essa daqui, em que eu tenho essa alavanca ela é puxada ou empurrada e se ergue do outro lado esse pedestal aqui, que vai apoiar o carro, elevando o carro a uma determinada altura, para se fazer algum tipo de conserto nele. Bom, mas um carro é um objeto extremamente pesado, então como é que eu posso realizar uma força usando esse maquinário capaz de erguer um carro? Bom, o segredo disso está justamente nas propriedades do fluido incompressível. Então, um esquema simples dessa prensa hidráulica se dá nessa figura aqui, ilustrando ela como sendo essa construção em U. Aqui a gente está vendo, evidentemente, um corte. Esse objeto seria um objeto tridimensional, em que eu tenho dois pistões. Nesse pistão da esquerda, eu vou realizar uma força Fzinho sobre ele. Tá? É o equivalente aqui ao bombear a alavanca. E esse pistão tem uma área Azinho. Ao empurrar o pistão com essa força, o fluido é deslocado, o fluido se encontra aqui, esse fluido é incompressível, e por ele ser incompressível, como nós vimos de acordo com o princípio de Pascal,
uma excedência de pressão em determinado ponto dele, que é obtida nesse caso pela ação da minha força F, vai ser transmitida na mesma intensidade ao longo de todo o fluido. Com isso, esse fluido vai fazer uma força F sobre o pistão da direita, que tem uma área azão superior a essa área da esquerda. E com isso, esse pistão vai subir. Esse pistão subindo faz exatamente o papel da minha estrutura que vai erguer o carro, da prensa hidráulica. Ok? Nós podemos mostrar que a relação entre a força que eu faço e a força que o fluido faz para erguer o pistão da direita é dada por essa expressão aqui. E uma vez que essa área do pistão da direita, azão, é superior à área do pistão da esquerda, azinho, isso implica que a intensidade dessa força será maior do que a intensidade da força que eu faço. Tá? É por isso que essa estrutura me permite erguer objetos muito pesados fazendo forças relativamente pequenas. Bom, vamos mostrar que essa relação aqui é verdadeira usando novamente a relação de que, como a pressão só depende da altura, numa situação como essa, em que os dois pistões se encontram à mesma altura, a pressão nesse ponto tem que ser igual à pressão no ponto à direita. Então, voltemos para a nossa transparência. E aqui nós temos, eu vou marcar novamente aqui dois pontos, um ponto aqui no pistão da esquerda, um ponto aqui no pistão da direita. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto 1 e aqui eu tenho um ponto 2. Bom, então, como esses dois pontos se encontram à mesma altura, eu também vou usar aquela mesma ideia de que, como a pressão só depende da altura, então P1 tem que ser igual a P2. Por outro lado, agora, ao invés de escrever a equação de Estevam, eu vou usar a relação que existe entre pressão e força. Né? Nós sabemos que a pressão é dada pela razão do módulo da força pela área onde essa força atua. Então, para o primeiro caso, P1, eu vou ter o módulo da força que atua no ponto 1, que é F, dividido pela área onde essa força está atuando, que nesse caso é Azinho. Para o ponto 2, eu vou ter de maneira semelhante a intensidade da força que atua nesse ponto, F, dividido pela área onde essa força atua, Azão. Bom, como essas duas pressões têm que ser iguais para essa situação, já que os pontos estão à mesma altura, eu tenho que ter necessariamente que F sobre Azinho é igual a F sobre Azão. Então, é direto mostrado aqui que a intensidade da força F, seu módulo, tem que ser igual à razão de Azão sobre Azinho vezes F. Ok? Bom, e também é evidente que, se por um acaso nós temos uma situação como Azão igual a 100 vezes Azinho, então isso implica que a intensidade da força F será 100 vezes a intensidade da força F. Portanto, por conta dessa propriedade da transmissão que o fluido incompressível tem que fazer pelo excedente de pressão que eu atuo em determinado ponto, eu consigo criar uma força no ramo da direita que é superior à força que eu emprego no ramo da esquerda. Ok? Então, voltando para a nossa expressão, nós temos isso daqui. E aí uma questão que eu poderia me pôr é: será que ao ter esse ganho de força, eu tenho um sistema que de alguma maneira não conserva energia? Será que o aparecimento dessa força superior àquela que eu faço implica que a energia, tem alguma energia que é ganha nesse sistema? Bom, eu estou evidentemente assumindo aqui que não existe atrito. Né? Em nenhum momento, como nós estamos lidando com essa situação de um fluido sendo empurrado através de paredes do tubo, eu poderia imaginar que, em princípio, pode haver atrito entre as paredes e o fluido. Essa informação não foi levada em conta, então nós estamos desprezando os efeitos de atrito. Então, evidentemente, nós não estamos considerando aqui perda de energia pela forma de atrito do fluido com as paredes do recipiente. Mas esse aumento de força implica num aumento de energia? Nós vamos ver que não. Que, como é esperado, a energia, de fato, desse sistema se conserva.
ok? Para mostrarmos isso, nós vamos abordar o problema usando o chamado Teorema Energia-Trabalho, aprendido lá em Física 1, que relaciona a energia cinética de movimento, nesse caso dos pistões ou do fluido, com o trabalho feito pelas forças para produzir aquele movimento. Bom, então, para fazer isso, vamos voltar para esse slide. Então, nós temos essa situação aqui, ilustrada nessa figura, e vamos admitir o seguinte. Então, eu aplico inicialmente a força F nessa posição, no pistão, nessa posição, e o que vai acontecer? Esse pistão vai descer de uma determinada distância dZ, deslocando o fluido de um certo volume, que eu vou chamar de VDZ. Esse volume, VDZ, em que o fluido é deslocado pela ação da força, é igual, evidentemente, à área em que o fluido tem contato, que é a Z, vezes essa distância dZ em que ele foi deslocado. Bom, por outro lado, ao fazer isso, o fluido empurra o pistão da direita, fazendo com que ele suba uma distância dz e, portanto, desloque o fluido de um volume Vdz. Esse volume, Vdz, vai ser de maneira semelhante ao outro caso, o produto da área desse lado do tubo, vezes a distância de deslocamento. Bom, como o fluido é incompressível, então, evidentemente, a quantidade de fluido que tiver sido deslocada do lado esquerdo tem que ser igual à quantidade de fluido deslocado do lado direito. Se não fosse assim, uma maior quantidade de fluido se concentraria numa região em relação à outra e as densidades, portanto, seriam diferentes. O que não pode ser, porque eu estou lidando o tempo todo, por hipótese, com um fluido que mantém a densidade constante, um fluido dito incompressível. Então, isso daqui vai me levar ao fato de que esses dois volumes têm que ser iguais e, portanto, dessa igualdade, eu tiro que Azinho vezes Dzinho tem que ser igual a Azão vezes Dzão. Vezes Dzão. Ok? Por outro lado, o trabalho realizado pela força F é obtido fazendo o produto escalar da força F pelo vetor deslocamento que o fluido vai ter pela ação dessa força. Nesse caso, eu vou chamar esse vetor de Dz. Tá? Então, esse vetor é um vetor orientado dessa forma aqui. Tá? Já que o fluido se desloca nesse sentido. E ele tem como módulo o valor, o tamanho do deslocamento do fluido, que foi Dz. Bom, veja que tanto o vetor deslocamento quanto a força estão alinhados no mesmo sentido, de maneira que, como esses dois vetores são paralelos, esse produto escalar resulta simplesmente no produto dos módulos desses dois vetores. Bom, além disso, nós também temos que observar aquela relação que foi anteriormente mostrada, de que a relação entre as forças e as áreas era dada por F sobre Azão igual a F sobre Azinho, de maneira que F era igual a Azinho sobre Azão vezes F. Né? Então, ao substituir nessa expressão F e D através dessa relação, e dessa relação, nós vamos chegar ao seguinte. Então, F será igual a Azinho sobre Azão vezes Dzão, vezes F. E o Dzinho será igual a Azão sobre Azinho vezes Dzão. Então, observe que esse termo cancela com esse com esse, e aí o que me resta é o produto F vezes Dzão, que eu também posso identificar como o produto escalar do vetor F com o vetor deslocamento Dzão, onde naturalmente esse vetor deslocamento é um vetor orientado nesse sentido, aqui no ramo da direita,
que tem como módulo o tamanho desse deslocamento e está orientado dessa forma em sentido paralelo ao da força F, que o fluido faz sobre o pistão. Bom, e evidente, se esse produto escalar refere-se ao trabalho da força F, esse produto escalar diz respeito ao trabalho da força F. Então, o trabalho feito por mim sobre o fluido é igual ao trabalho do fluido feito sobre o pistão, de maneira que a energia total é conservada nesse sistema. Bom, nós vamos discutir agora o papel que o P0, que aparece na equação de Esteban, desempenha. Até aqui nós temos usado essa expressão assumindo que P0 é a pressão num ponto de origem, ou seja, P0 seria apenas um valor de referência. No entanto, nós vamos agora mostrar que, de fato, o P0 tem uma interpretação física mais relevante do que simplesmente a pressão num ponto de referência. Para contar um pouco dessa história, vamos remontar ao fato que aconteceu no século XVI, quando os construtores de um jardim no Palácio do Duque da Toscana tentaram cavar um poço para irrigar esse jardim e perceberam que a altura máxima da coluna de água que eles podiam alcançar nesse poço era de 10 metros, o que tornava o projeto inviável, porque eles precisavam elevar a coluna até 12 metros. Bom, algumas pessoas passaram a tentar responder à questão de por que a água se elevava no máximo a uma altura de 10 metros. O que melhor se saiu para obter uma resposta para esse problema foi Evangelista Torricelli, um dos ex-alunos de Galileu, que imaginou que nós estávamos mergulhados num oceano de ar e o ar exercia uma força sobre a coluna de água, limitando então a altura máxima dela a esse valor de 10 metros. E, portanto, existiria uma pressão vinda desse oceano de água, que hoje nós chamamos de pressão atmosférica. Bom, quem pôs à prova essa hipótese de Torricelli foi um aluno dele, Vincenzo Viviani, que realizou um experimento usando um líquido, no caso, o mercúrio, que era 13,6 vezes mais denso do que a água e que, portanto, se esperava, de acordo com as ideias de Torricelli, que resultasse numa coluna de altura máxima que fosse 13,6 vezes menor do que aquela da água. Portanto, uma altura que era possível de ser observada no laboratório. A montagem de Torricelli segue exatamente a mesma premissa do vídeo que nós vamos ver agora, tentando reproduzir, claro, em termos modernos, a experiência desempenhada por Viviani. O experimento de Viviani consistia em encher um tubo de ensaio com mercúrio líquido em seguida fechar a parte aberta ao ar com o dedo para então verter esse tubo numa tina também com mercúrio em seu interior e em seguida liberar a parte tampada, observando então que no equilíbrio a coluna de mercúrio atingia a altura de 75 centímetros. Bom, como nós vimos, o experimento de Viviani consistia desse tubo de mercúrio completamente cheio, que era vertido numa tina de água, uma tina de mercúrio, desculpe, e no topo desse tubo se formava um gás de mercúrio cuja pressão era tão baixa que poderia ser aproximada por zero. Nós vamos ver que a partir do uso da equação de Esteban nessa montagem, é possível determinar então qual deveria ser o valor da pressão atmosférica, que é exatamente o valor P0 que nós temos usado até agora, do contato entre os fluidos e o ar. Bom, então, para fazer isso, vamos tomar novamente um esquema similar àquele da montagem feita por Viviani. Consistia, então, de uma tina, onde uma certa massa de mercúrio era depositada antecipadamente. Então, aqui tinha um certo volume de mercúrio e aí eu colocava
o tubo com esse tubo tendo no interior dele mercúrio líquido, que no equilíbrio ficava com uma coluna cuja altura medida em relação à superfície de mercúrio na tina igual a esse valor H. Bom, então, se essa quantidade de mercúrio está em contato com A atmosfera vai exercer uma pressão P0 nesse ponto. Tá? Esse ponto aqui, que nós podemos adotar como ponto zero do nosso sistema de referência. Okay? E a coluna alcançaria esse máximo valor H. Bom, assumindo que aqui, no topo da coluna de mercúrio, tem um gás cuja pressão é praticamente nula, então nós vamos adotar a equação de Esteban entre esses dois pontos, zero e o topo da coluna de mercúrio, e dizer, bom, a pressão lá no topo vai ser igual à pressão no ponto zero, que é P0, que seria a pressão que a atmosfera faria sobre o fluido, menos a densidade do mercúrio, vezes G, vezes essa altura máxima H. Bom, como a pressão nesse ponto aqui seria a pressão do gás, que seria praticamente zero, então esse termo é zero, e daí a pressão P0 seria igual à densidade do mercúrio, vezes G, vezes H. De maneira que, a partir da medida dessa altura H e do conhecimento da densidade do mercúrio, evidentemente, eu teria como calcular o valor de P0. Bom, é exatamente isso que nós fazemos. Então, o ρ do G de H, do HG, desculpe, a densidade do mercúrio é 3,6 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico. A altura máxima que a coluna alcançava, como vocês viram, era da ordem de 75, 76 centímetros, o que resultava, então, num P0, que era 1,01 vezes 10 a quinta pascal, ou que a gente chama de 1 atmosfera. Ok? Bom, essa montagem de Viviani, ela, a partir da ideia de Torricelli, ela remete a esse esquema que ajuda-nos a medir a pressão, e nós chamamos isso de um manômetro. Então, esse aparelho, né, seria um manômetro. Nesse caso, essa construção aqui seria uma forma de medir a pressão atmosférica. Um outro manômetro conhecido é aquele chamado manômetro do tubo aberto, em que você tem um certo gás que exerce uma pressão sobre as paredes do container onde ele está, e nós gostaríamos de medir essa pressão. Bom, então eu acoplo aqui a esse container essa construção de um tubo em U com sua extremidade aberta para o ar, de maneira que a pressão que a atmosfera exerce sobre um fluido colocado dentro desse tubo, tá? Um fluido de densidade conhecida, de tal maneira que eu escolho que tipo de fluido eu vou colocar aqui, é aquele valor P0 calculado anteriormente. Bom, então, se nós temos essa montagem com o gás contido nesse container acoplado a um tubo em U que contém um certo fluido incompressível de densidade conhecida, e esse fluido alcança essa altura máxima H, medida a partir desse ponto em que eu tenho a interface entre o gás e o fluido, eu posso usar a equação de Esteban para determinar o valor de P. Lembrando que, como a pressão de um gás, de um fluido incompressível, só depende da altura, então significa que a pressão no ponto A tem que ser igual à pressão no ponto B. Okay? Então nós temos essa igualdade aqui. Por outro lado, a pressão no ponto B, já que isso se trata de um fluido incompressível, eu posso calcular a partir do valor da pressão no ponto zero, que seria o valor da pressão atmosférica, e do uso da equação de Esteban. Então, a pressão nesse ponto tem que ser igual a P0 mais ρGH, okay? Onde o ρ vai ser a densidade desse fluido e H a altura entre o ponto B e o topo da coluna desse fluido. Então, significa que se a pressão no ponto B é igual à pressão P que o gás faz, então P tem que ser igual a P0 mais ρGH. Então, simplesmente medindo essa altura e conhecendo a densidade do fluido, a partir do valor da pressão atmosférica, eu determino o valor do P, que é a pressão do gás. Muito bem.
A pressão atmosférica também foi testada a partir do chamado experimento de Von Guericke, ou dos hemisférios de Magdeburg, que nós vamos ver agora no vídeo a seguir. Em 1654, o físico alemão Otto von Guericke realizou uma das demonstrações mais espetaculares a respeito do poder da pressão atmosférica. Juntando dois hemisférios de metal e fazendo vácuo em seu interior, portanto retirando o ar entre os hemisférios, ele demonstrou que a força proveniente da atmosfera poderia ser tão intensa que mesmo 16 cavalos puxando os hemisférios não eram capazes de separá-los. A interação de corpos com fluidos gera uma força que nós conhecemos por empuxo. Essa força teria sido descoberta por Arquimedes, no que nós conhecemos hoje como princípio de Arquimedes, cuja história é contada através da lenda de que Arquimedes teria sido posto a pensar a respeito de um problema sobre a constituição da coroa do rei de Atenas. Tal rei teria pedido a Arquimedes para determinar se a coroa que ele tinha mandado fazer teria sido feita de ouro puro ou não. Diz essa lenda também que Arquimedes foi pensar numa casa de banhos, numa terma, e quando mergulhou na piscina, percebeu que o seu corpo, ao entrar na piscina, sempre deslocava a mesma quantidade de água, associando então assim a constituição do corpo àquela quantidade de fluido que era deslocada. Diz essa lenda que Arquimedes saiu correr pelas ruas ao gritando a palavra eureka, que em grego significa achei, e que hoje ganhou a conotação de uma expressão associada a uma grande ideia. Seja lá como for, de fato, essa relação entre a quantidade de fluido deslocada e a força de empuxo é obtida através do princípio de Arquimedes, que nós vamos ver agora na demonstração no cálculo a seguir. Bom, nós vamos mostrar agora como obter a expressão da chamada força de empuxo que um fluido exercerá sobre um corpo, imerso totalmente ou parcialmente nele, através do chamado princípio de Arquimedes. Então, primeiro nós vamos considerar que existe um certo corpo. Aqui, nesse caso, eu escolhi um corpo de formato cilíndrico. Esse formato ele não é realmente determinante para o resultado que nós vamos obter, mas ele vai simplificar os nossos cálculos. E esse corpo está completamente imerso num fluido cuja densidade vale ρf. Tá? Então, esse fluido aqui tem uma densidade ρf e o meu corpo está completamente imerso no seu interior. Bom, vamos observar quais são as forças que esse corpo vai sentir devido à ação do fluido. Essas forças vão se manifestar na sua superfície devido às pressões que o fluido exerce sobre o corpo, e essas pressões vão aparecer tanto na superfície lateral do cilindro. Então, nesse caso, nós vamos ter pressões laterais. Tá? Então, aqui. Vou ter uma pressão agindo na superfície lateral. Vou chamar essa pressão de P. E, por outro lado, também aqui nas tampas do cilindro, eu vou ter uma pressão que eu vou chamar de P1 para esse ponto e P2 na tampa inferior. Tudo bem? Então, eu tenho essas duas tampas aqui que eu vou destacar sob a ação dessas pressões P1 e P2. Bom, nós vimos na discussão prévia da aula anterior
sobre a chamada equação de Esteban, né? Então, a equação de Esteban, só relembrando aqui, ela nos assegura que a pressão para um fluido incompressível, como é o caso do que nós vamos tratar aqui, sob a ação da gravidade, ela depende apenas da altura. Então, a expressão que nós temos aqui é essa, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui um sistema de referência para nos orientar. Tá? Aqui está o meu zero, eu vou chamar esse eixo de Z e vou localizar dois pontos aqui, usando esse eixo de referência. Que serão esse ponto, que está a uma altura medida a partir do zero, eu vou chamar de menos H1. E aqui, menos H2. Essa distância entre esses dois pontos é H. Tudo bem? Então, essa é a altura do cilindro, enquanto que a base desse cilindro tem uma área A. Bom, muito bem. Então, agora, nós vamos observar o seguinte. De acordo com essa relação aqui, a equação de Esteban, a pressão só depende da altura. Então, se eu tomar na superfície lateral duas pressões que acontecem criando forças concorrentes à mesma altura, como a força relacionada a essa pressão e a força relacionada a essa pressão vão ter a mesma intensidade, mas agindo em sentidos opostos, essas forças vão se cancelar mutuamente. Então, ao longo da superfície lateral do cilindro, todas as forças se cancelam mutuamente. De maneira que a força resultante que o fluido exercerá sobre esse cilindro se dará devido às pressões das tampas, P1 e P2. Essas não se cancelam mutuamente, porque a pressão no ponto P1 vai ser menor do que a pressão no ponto P2. Bom, então, dessa maneira, nós vamos ter que a força total exercida pelo fluido que eu chamarei de empuxo e simbolizarei essa força pela letra E, maiúscula, será igual à soma da força F1, originada devido à pressão P1, com a força F2, originada devido à pressão P2. Bom, ocorre que a força relacionada a P2 estará orientada no sentido positivo do eixo Z, enquanto que a força originada por P1 estará orientada no sentido negativo do eixo Z. Tudo bem? E quem são P1 e P2? Bom, usando essa expressão aqui da lei da equação de Esteban, nós vamos ver facilmente que P1 será igual a P0, a pressão atmosférica, que vai ser a pressão no ponto zero aqui, mais, né, porque eu estou olhando abaixo da minha superfície do fluido, mais o rho do fluido, vezes G, vezes H1. Enquanto que a pressão P2, de maneira similar, vai ser P0 mais o do fluido GH2. Bom, muito bem. Então, essa força F1, ela, por sua vez, será igual à pressão P1 vezes a área da base, onde essa pressão está atuando, no sentido negativo do eixo Z. Então, menos K. Enquanto que a força P2 vai ser a pressão P2 vezes a área, essa orientada no sentido positivo do eixo Z, portanto, mais K. Então, dessa maneira aqui, eu vou ter P2 menos P1 vezes a área da base, orientada no sentido positivo do eixo Z.
Bom, se eu subtraio essa expressão dessa, evidentemente o P0 se cancela, e aí eu vou ter, portanto, uma expressão que vai ser ρf vezes G, H2 menos H1, vezes a área da base, orientada no sentido positivo do eixo Z. Bom, H2 menos H1, como nós mostramos antes, né, essa diferença aqui, corresponde justamente à altura H, a altura do cilindro. Tá? Então, essa relação aqui trata-se simplesmente de ρ de F vezes G vezes H vezes a área orientada no sentido positivo do eixo Z. Bom, e por outro lado, H vezes A é o volume do cilindro imerso no interior do fluido. Né? Então, eu vou chamar isso aqui de VI. Nesse caso, o volume é o próprio volume do cilindro. Tá? Então, aqui eu tenho ρf vezes G vezes o volume imerso no corpo no interior do fluido, orientado no sentido positivo do eixo Z. Bom, essa expressão ela pode ser também identificada com o peso do fluido que é deslocado pela presença do cilindro. Se nós olharmos para essa relação aqui, nós vamos ver o seguinte. Bom, ao colocar o cilindro no interior do fluido, ele desloca uma certa quantidade de massa desse fluido. E que quantidade é essa? Então, note que a quantidade de massa do fluido que é deslocada pela inserção do cilindro vai ser o seguinte. Bom, então a massa do fluido deslocada vai ser igual à densidade do fluido vezes o volume que foi deslocado. Nesse caso, é exatamente o volume do corpo que eu coloco lá, ou o volume imerso, né, desse corpo. Evidentemente que se eu inserisse o cilindro não completamente no interior do fluido, a quantidade de fluido que seria deslocado seria apenas o volume imerso daquele corpo no interior do fluido, ou seja, seria uma fração do volume total do corpo. Tá? Então, esse VI aqui é simplesmente para contabilizar essa fração, a quantidade, a parcela do volume do corpo que está dentro do fluido. Bom, então, se nós olharmos novamente para a expressão do impulso, nós vemos que essa multiplicação aqui, desses dois termos, resulta justamente nessa massa de fluido que é deslocado. Então, eu posso, daí, escrever esse impulso, portanto, como sendo essa massa do fluido, que é deslocada, vezes G, na direção K. Bom, o produto da massa vezes a aceleração da gravidade é o módulo do peso. Né? Então, isso daqui seria o peso do fluido, intensidade, né, o módulo dele, que é deslocado devido à presença do cilindro. Mas eu sei que o peso, por outro lado, é uma força que atua no sentido negativo do eixo Z. Tá? Então, esse resultado aqui me diz que o impulso é uma força que aparece no corpo devido à presença do fluido, e essa força vai ter a mesma intensidade do peso do fluido que é deslocado pela presença do corpo, mas vai ter orientação oposta àquela do vetor peso desse fluido deslocado. Tá? Então, esses vetores vão estar em contradição um com o outro. Vão ter a mesma intensidade, mas vão ter sentidos opostos. Tudo bem? Então, dessa maneira, nós temos que o princípio de Arquimedes assegura que toda vez que eu insiro um corpo no interior de um fluido, aparece uma força devido a esse fluido sobre o corpo. Essa força chama-se impulso e ela é igual a módulo da densidade do fluido vezes o volume do corpo que está imerso no interior do fluido, vezes a aceleração da gravidade, e ela sempre se orientará no sentido positivo do eixo Z, contrário, portanto, à orientação do peso do fluido que foi deslocado. Então, no nosso caso aqui, o impulso atuaria ao longo dessa direção positiva do eixo Z. Tá? Então, esse aqui seria o impulso.
Bom, então, muito bem, é isso que nós temos para falar a respeito do princípio de Arquimedes. Bom, como nós vimos, a obtenção da força de empuxo nos leva a uma relação direta entre essa força e o volume imerso do corpo no interior do fluido. Essa relação mostrada na expressão aqui diz que a força de empuxo é uma força que tem o mesmo módulo, mas sentido oposto ao do peso do fluido que é deslocado pela presença do corpo em seu interior. Agora nós vamos observar e discutir as consequências que essa descoberta tem da dinâmica de um corpo que é colocado no interior do fluido e que, portanto, passa a estar sob a ação tanto da força de empuxo quanto da sua força-peso. E avaliar situações em que as densidades do corpo e do fluido assumem valores distintos. Então, a primeira situação que nós vamos discutir é aquela de um corpo que é menos denso que o fluido. Então, se nós colocarmos o corpo inteiramente no interior desse fluido, nós teremos duas forças agindo sobre ele. Então, o diagrama de corpo livre, mostrado aqui, contém a força de empuxo, que aponta para cima, e a força-peso, apontando para baixo. Portanto, a força resultante sobre o corpo, nesse momento, é dada pela soma vetorial dessas duas forças. Muito bem. Como o fluido é mais denso do que o corpo, e essa soma vetorial depende da diferença entre a densidade do fluido e a densidade do corpo, a resultante da soma dessas duas forças é uma força que aponta de baixo para cima, indicando então que se nós colocarmos o fluido inteiramente imerso, se nós colocarmos o corpo inteiramente imerso no fluido, esse corpo vai ser acelerado para cima. Então esse corpo passa a se mover para cima com uma certa velocidade e eventualmente ele vai começar a deixar o fluido. Nesse momento, o volume imerso no interior do fluido passa a ser menor do que o volume total do corpo. Como a força de empuxo depende desse volume imerso, diminuindo o volume imerso, diminui-se também a força de empuxo. Eventualmente, o corpo vai ter deixado o fluido de uma quantidade tal que a força de empuxo, que antes era maior, agora é em módulo exatamente igual à força-peso. Portanto, como essas duas forças são concorrentes, a força resultante passa a ser nula. Nesse momento, de acordo com a primeira lei de Newton, como o corpo se desloca para cima, ele vai continuar se deslocando para cima, agora com velocidade constante, e num segundo instante, o volume imerso é agora ainda menor. E, portanto, a força de empuxo, que antes era igual ao peso, agora é menor do que o peso. E, nesse momento, a força resultante agora aponta para baixo. Então, o corpo vai freando, eventualmente ele para, reverte o seu movimento e passa a mergulhar novamente no fluido. Mergulhando no fluido, ele vai passar pelo ponto da força resultante igual a zero, que é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio, e continuar se movendo para baixo com velocidade constante até mergulhar completamente no fluido e aí reproduzir todos esses outros passos anteriores no movimento que vai ser uma oscilação em torno da posição de equilíbrio, ou seja, em torno da posição onde a força resultante é nula. Ok? Bom, quando o corpo está completamente mergulhado no interior do fluido, tanto a força de empuxo quanto a força-peso agem no mesmo ponto, que é o centro de gravidade desse corpo, mostrado aqui na figura. No entanto, quando apenas parte do corpo está imerso no interior do fluido, enquanto o peso continua agindo no mesmo centro de gravidade, a força de empuxo agora é deslocada para o que seria o centro de gravidade do fluido deslocado pelo corpo. Ok? Como ilustrado aqui na figura, mostrando claramente que o local de ação da força-peso e da força de empuxo estão em posições agora distintas. Bom, muito bem. Uma situação como essa é aquela que a gente observa, por exemplo, em icebergs. Um iceberg é essa estrutura de gelo que se enxerga parte dela no exterior, mas grande parte dela, de fato, está mergulhada no mar. Então, nós vamos calcular agora qual seria essa proporção do volume do iceberg, que de fato é visível para quem está navegando, e qual é a parte que está
mergulhada, imersa no fluido que seria a água salgada. Bom, para fazer esse cálculo, nós vamos, evidentemente, analisar a situação em que as duas forças, empuxo e peso, estão em equilíbrio, uma vez que, se não fosse assim, o iceberg estaria subindo ou ele estaria descendo, né? E vamos assumir que o iceberg é uma estrutura completamente feita de gelo, embora na realidade ele seja composto por minerais também, então a densidade não é exatamente aquela densidade que a gente lida usualmente para descrever o gelo, que seria de 918 kg por metro cúbico, mas também não é tão distinta desse valor assim. E o mar é um composto de água salgada, cuja densidade é por volta de 1030 kg por metro cúbico. Como nós vamos mostrar na dedução a seguir, a razão entre o volume imerso e o volume total do iceberg é dada pela razão entre essas duas densidades. Ok? Então, nós vamos fazer essa demonstração agora. Bom, então vamos ilustrar aqui a nossa situação. Nós temos, seria a água do mar, e o iceberg, parcialmente mergulhado. Okay. E as forças agindo sobre o iceberg são a força peso, e a força de empuxo. Bom, como o sistema se encontra em equilíbrio, então nós temos que o módulo da força de empuxo será igual ao módulo da força peso. Isso implica que nós teríamos que a densidade do fluido vezes o volume imerso vezes a aceleração da gravidade deveria ser igual à massa total do iceberg vezes a aceleração da gravidade. Bom, evidente, eu posso cancelar esse G e lembrar que, como a massa total é igual à densidade do iceberg vezes o volume total, então essa relação aqui nos leva a ρ de F vezes o volume imerso igual à densidade do iceberg vezes o volume total. De maneira, então, que a fração do volume imerso em relação ao volume total é igual à razão entre a densidade do iceberg e a densidade do fluido. Bom, então, mostrando essa relação, nós podemos usar os valores para as duas densidades, do gelo e da água salgada, que é o fluido aqui, e nós vemos então que a fração do volume imerso do iceberg corresponde a 89% do seu volume total. Ou seja, o que é perceptível para quem está navegando é apenas 11% do iceberg. Okay? Uma fração mínima em relação ao seu volume total. Bom, para o segundo caso da análise da dinâmica de um corpo dentro de um fluido, nós vamos agora avaliar a situação em que o fluido é menos denso do que o corpo. Ou seja, agora a força peso é maior do que a força de empuxo, e se nós colocarmos o corpo completamente mergulhado no interior do fluido, o que vai acontecer é que esse corpo vai afundar. Uma vez que a força resultante agora, como nós vemos aqui, aponta para baixo. Por fim, a terceira e última situação é aquela em que o corpo tem a mesma densidade do fluido. Então, se eu mergulho o corpo inteiramente no interior do fluido, a força resultante vai ser zero.
Se por um acaso eu impulsionar esse corpo levemente para cima, como a força resultante é zero, mas ele recebeu uma velocidade inicial para cima, ele vai então se deslocar para cima com velocidade constante até começar a deixar o corpo ou o fluido, como nós discutimos no primeiro caso. E nesse momento, o volume imerso passa a ser menor e com isso menor também será a força de empuxo. A força-peso passa a ser dominante, então o corpo freia, reverte o seu movimento e retorna a mergulhar no interior do fluido. Só que agora, diferente do primeiro caso, quando se estabelecia um movimento de oscilação, ao entrar completamente no interior do fluido, a força resultante volta a ser zero e o corpo passa a se deslocar com velocidade constante, afundando até chegar no solo. Okay? Claro que se eu impulsionar esse corpo já para baixo, no primeiro momento, ele afunda com velocidade constante. Vamos ver agora alguma ilustração a respeito desses pontos que nós viemos a discutir, sobre a dinâmica de um corpo que é imerso no interior de um fluido. Então, aqui a gente tem uma simulação em que eu posso escolher algumas propriedades sobre o sistema, tais como a densidade do fluido. Então, eu tenho aqui um fluido que pode ser água, gasolina, óleo, mel, etc. E vai de substâncias menos densas a mais densas. E aqui eu tenho um bloco que eu posso controlar tanto o seu volume quanto sua massa. Portanto, eu posso controlar a sua densidade. Bom, eu escolhi aqui inicialmente esse bloco com um peso com a massa de 5,30 kg e esse volume de 9,64 litros. Ok? Então, eu vou colocar esse bloco no interior do fluido e a densidade desse bloco vai ser de 0,55 kg por litro. A densidade do fluido, da água, é de 1 kg por litro, o que significa que o fluido é mais denso do que a água. E aí o que eu vou observar é que esse fluido, esse corpo vai encontrar um equilíbrio com apenas parte dele imerso no interior do fluido, como nós vimos no primeiro caso. Bom, se por um acaso eu diminuir o volume desse corpo, o que significa aumentar a sua densidade, eventualmente essa densidade total do corpo vai ultrapassar o 1 kg por litro e se tornar mais densa do que o fluido. E aí eu vou observar o corpo completamente mergulhado no interior do fluido, afundando eventualmente. Então, observem que é o que vai acontecendo, à medida que eu diminuo o volume, a densidade aumenta, agora em 0,87, o corpo vai afundando cada vez mais, até que, ao ultrapassar 1 kg por litro, ele afunda completamente. Retomando a situação anterior, eu também posso aumentar a densidade do corpo, aumentando a massa do mesmo. Se eu aumento a massa desse bloco, a densidade aumenta e, eventualmente, o corpo é mais denso do que o fluido e, novamente, afunda. Bom, vamos perceber também o seguinte. Então, se eu faço uma pesagem desse corpo, que aqui está com 9,56 kg de massa, eu obtenho na minha balança essa medida de 93,69 newtons, que equivale ao produto dessa massa pela aceleração à gravidade 9,8. Mas se eu coloco o corpo no interior do fluido e peso com uma balança no interior desse fluido, vejam que a medida da balança é de 5,32 newtons. Ok? Então, relembrando, 93,69, 5,32 newtons. O que diferencia uma situação da outra aqui é o seguinte. Se nós vamos mostrar aqui agora um diagrama de corpo líquido. Então, vamos lidar aqui com duas situações. A primeira seria fora do fluido. Então, eu tenho a balança,
E aí eu coloco esse objeto sobre a balança. E se eu desenho um diagrama de corpo livre, eu teria normal, que é a força de contato entre o corpo e a superfície da balança, e a força-peso. Então, aquele primeiro valor que eu meço, é o módulo da normal. Normal é igual ao peso, que nesse caso é igual a m vezes g, naturalmente. Já quando eu tenho uma situação em que o corpo está dentro do fluido, agora no interior do fluido, eu vou ter, além da força-peso e da força normal, uma outra força que vai agir sobre o corpo, que é a força de empuxo. Então, nessa situação, eu teria que o empuxo mais a normal seria igual a força-peso. Portanto, a minha medida, que é a força o módulo da normal, seria o módulo da força-peso menos a força de empuxo. Portanto, minha medida é menor do que aquela quando essa medida é feita no ar, fora do fluido. Né? Então, vejam que a presença do fluido modifica o valor do normal, o que implica num peso efetivo, uma massa efetiva diferente para o corpo imerso no fluido.